Muito bem, Shalom Adonai. Abra comigo a sua Bíblia. Primeiro livro aos Reis, capítulo 16, versículo 18. Capítulo 16, versículo 8 ao versículo de número 10. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, essa palavra Elá no hebraico significa carvalho, filho de Baasa, começou a reinar em Tisza sobre Israel e reinou 2 anos. E Ziri, seu servo, chefe de metade dos carros, conspirou contra ele, estando ele em Tisza, bebendo e embriagando-se em casa de Arza, mordomo em Tisza. Olha, veja só, a negligência destruiu a liderança de Elá. Esse texto aqui, nós aprendemos uma lição profunda sobre liderança, escolhas e propósito. Elá recebeu uma grande oportunidade de governar Israel. Israel teve 19 reis num período de 200 anos, Judá teve 20 reis, uma rainha, num período maior de 340 anos. Agora veja, ele relaxou. Em vez de vigiar, preferiu se entregar à embriaguez, era um viciado crônico. Em vez de cuidar, ficou vulnerável. Assim, sua negligência abriu espaço para o quê? Para a traição. O que isso me faz pensar? Quantas vezes Deus nos confia algo e por distração colocamos tudo a perder? Por isso, eu quero te convidar para você refletir comigo sobre os perigos da negligência, das más companhias e da falta de propósito. Então, os erros de Elá, vamos aprender com eles para que isso possa fortalecer nossa caminhada com Deus. Porque, primeiramente, aqui a negligência destrói a liderança. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se sentiu tão confortável em uma posição que relaxou? Foi exatamente isso que aconteceu com Elá. Se lembra daquela palavra do Joitri que os homens dormiram? Os homens relaxaram, viu? O inimigo fez o quê? Semeou o joio. Elá, ele tinha o controle, o poder, o trono. Tudo parecia bem, mas ao invés de vigiar, ele se distraiu. Ao invés de estar atento, ele relaxou. Enquanto deveria liderar, ele estava embriagado. E foi nesse momento, nesse exato estado de negligência, que a traição se aproximou. Se lembra de Davi, lá em 2 Samuel capítulo 11, quando todo mundo foi para a guerra, ele ficou em casa? Foi essa negligência. Não foi um inimigo estrangeiro que o derrubou. Foi alguém bem perto. E é isso que me chama a atenção. A negligência não chega fazendo barulho. Ela entra devagar, quase imperceptível. Assim também acontece conosco. Primeiro relaxamos nas coisas pequenas, depois abrimos mão de responsabilidades maiores, quando vemos, já estamos vulneráveis. E o que Deus nos deu acaba sendo roubado, dizimado, destruído. A negligência é perigosa, silenciosa e, acima de tudo, ela é fatal. Por isso precisamos refletir o que está nos distraindo hoje. Talvez seja o excesso de entretenimento, o que é que você me diz? Porque eu conheço uma pessoa, depois que comprou uma fazenda, nunca mais apareceu na igreja. Depois que pôs uma piscina na sua casa, nunca mais apareceu nos cultos de doutrina. A busca por conforto, o medo de assumir responsabilidades. Talvez, como Elá, estamos mais preocupados em nos satisfazer do que em cumprir o chamado de Deus. A liderança exige vigilância, exige presença constante. Não dá para relaxar, não dá para baixar a guarda. Deus nos colocou onde estamos com um propósito claro: cuidar, proteger e liderar. Guarde o jardim, Adão. Foi isso que Deus disse? Mas se negligenciarmos, abrimos espaço para a destruição. Ela perdeu tudo porque escolheu o conforto no lugar da responsabilidade.
Isso nos mostra que liderança não é apenas sobre ter uma posição, mas sobre manter uma postura firme. Então precisamos acordar enquanto ainda há tempo e cuidar do que Deus colocou em nossas mãos. Mas companhias levam à ruína. Observe que o texto é bem enfático. Um dos seus oficiais era Zinri, ou Zinri. Isso me faz pensar, não importa a posição que você ocupa. Se estiver cercado pelas pessoas erradas, sua queda é só uma questão de tempo. E tem muitos líderes que estão cercados por pessoas erradas, que estão cercados por serpentes, por traíras. Elá confiou em quem não devia. O perigo não veio de fora, mas de dentro. A traição não surgiu de um inimigo distante, mas de alguém que caminhava ao seu lado diariamente. Isso é assustador e, ao mesmo tempo, é um alerta poderoso. Por isso que Provérbio 3:20 diz: quem anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. A pergunta é: com quem temos andado? Com quem temos conversado? Com quem temos partilhado nossos sonhos, nosso ministério? Quem está ocupando os lugares de confiança na nossa vida? Você está me entendendo? Hoje, logo cedo, eu falei com uma filha que eu tenho de 11 anos: não conte seus segredos para ninguém. O que você pensa para ninguém. Cuidado, filha. Então, nós estamos atentos ou estamos abrindo espaço para que um zinri se infiltre na nossa vida? A queda de um líder não acontece no momento da traição, mas muito antes, quando ele escolhe confiar em quem não deveria. Você está me entendendo? Portanto, precisamos vigiar, precisamos avaliar quem está ao nosso redor. A liderança exige discernimento e sabedoria. Não basta ter bons relacionamentos, precisamos ter relacionamentos certos, saudáveis e alinhados com os propósitos de Deus. A liderança sem propósito não se sustenta. Isso é a terceira coisa que eu quero falar. É a terceira coisa que eu quero te dizer. Primeiro, a negligência destrói a liderança. Segundo, más companhias levam à ruína. E terceiro, a liderança sem propósito não se sustenta. O reinado de Elá foi curto, apenas 2 anos. Como diz aqui o texto, ele herdou o trono, mas não deixou legado. Foi só uma passagem rápida, sem impacto, sem marca, sem propósito. Ziri entrou, o matou e assumiu o poder. Não houve guerra, não houve resistência, apenas ausência de direção. E essa é a grande lição. Um líder sem propósito é um líder vulnerável. E isso não vale apenas para quem governa nações, mas para todos nós. Se você dirige uma igreja, ela não tem propósito missionário, não tem propósito evangelístico, não tem propósito com as almas perdidas, é mais um ajuntamento de povo, é mais um chá da tarde. Você está me entendendo? Quantas vezes vemos pessoas com dons, oportunidades, cargos, mas sem visão? Começam com entusiasmo, mas logo desiste porque não sabe para onde estão indo. Confunde sucesso com propósito, achando que ter um título ou um bom salário significa estar bem, mas não significa. Um título não sustenta uma vida. Um diploma não preenche um coração vazio. O que nos sustenta é o propósito que Deus nos deu. Propósito não é luxo, propósito é sobrevivência. Onde não há visão, o povo se desvia. Já dizia Salomão em Provérbios 19, 29, versículo 18. E é isso mesmo. Sem direção, a vida perde o sentido. Sem propósito, caímos em distrações e desperdícios. Eu penso muito nisso aqui. Mas penso muito sobre isso aqui. Elá não teve isso, por isso perdeu tudo. Sua vida virou ruína, seu reinado virou pó, caiu, tombou. E agora eu pergunto, qual é o seu propósito? O que você está construindo? Você não pode escolher quanto tempo vai viver, mas pode escolher o que vai fazer com o tempo que Deus te deu. Então viva com propósito, não seja só mais um nome, não seja só mais um membro, só mais um número na congregação, só mais um assento ocupado.
porque aquela vinha estava plantada, aquela figueira no meio do vinhedo, mas não gerava frutos. Quanta gente que está fincada no tempo sem gerar nada. Quantos líderes que não geram nada. E aí, você gera alguma coisa? Seja alguém que faz a diferença para a glória de Deus, meu irmão. Portanto, esses versículos do 8 a 10 nos ensina que negligência, más companhias e falta de propósito destrói qualquer liderança. Ela perdeu tudo, não por falta de poder, mas por falta de vigilância. Assim, precisamos refletir o que Deus confiou a nós. Estamos cuidando ou nos distraindo? Não deixe para amanhã, meu amado, o que o Senhor quer transformar hoje. Esse aqui é um grande momento que precisamos ter de vigilância. Senão, vamos morrer. Como ela morreu. Ministério vai morrer. Liderança vai morrer. Acima de tudo, vida espiritual vai morrer. Vigie, Baruch Hashem. Deus te abençoe.